Fala, empreendedor, tudo bem com você? Tá empreendendo, tá pensando em empreender? Vou contar um pouco da minha história, como eu comecei no empreendedorismo, tá? Eu fazia um curso de hardware na época, se eu não me engano, acho que 2010, isso aí. E durante esse curso, um professor e um amigo meu lá do curso, lá, eles começaram a falar sobre empreendedorismo. E até então eu não conhecia o mundo dos negócios da forma que eu conheço hoje. É porque eu era CLT. Vou contar para vocês aí de uma forma bem resumida, tá? Para vocês entenderem um pouco aí. E quando você começa a empreender, você tem uma outra visão, uma outra sensação. Eu comecei a enxergar novas oportunidades, tá? Inclusive, eu falo até que é um mundo totalmente paralelo, né? Em relação a quem trabalha no CLT. É outra visão, na verdade. E aí, o que acontece? Eu comecei a buscar conhecimento e eles me indicaram dois livros nessa época. Os Segredos da Mente Milionária, de Ravi Eker, que todo mundo conhece, e também O Desperto Milionário que há em você, do Carlos Wizard Martins, no qual hoje eu conheço e tenho a oportunidade de ter me encontrado com ele algumas vezes, né? Uma pessoa maravilhosa. E aí, quando eu comecei a ler esses dois livros aí, a minha cabeça ela abriu de uma forma que eu comecei a enxergar esse mundo paralelo, vamos dizer assim, né? Essa outra oportunidade de ganhar a vida sem ser trabalhando com alguém como CLT. Só que tudo que é novo te traz muito entusiasmo. É igual o namoro, né? O namoro no começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, sim, eu comecei naquela sensação de liberdade, empreender, né? Eu era CLT e aí eu comecei, através do curso, prestar serviço na área da informática. E eu comecei a ter uma sensação tão boa, tão gostosa, que é de você ter liberdade, você praticamente fazer o seu horário, vamos dizer assim, né? E o desejo de ganhar dinheiro foi aumentando cada vez mais, foi nascendo dentro de mim, foi desenvolvendo algo muito bom, porque assim, aí você já não começa a fazer só aquilo que você gosta, né? Que é, por exemplo, assim, o meu caso era arrumar computador, por exemplo. E aí você acaba tendo que se desenvolver mais como pessoa, como profissional. Então, por exemplo, você vai aprender sobre nota fiscal, você vai aprender sobre contabilidade, você vai aprender sobre estratégia de vendas, você vai aprender sobre captação de clientes. E aí você começa a conhecer Sebrae, você começa a conhecer outros livros, outros conteúdos, outros empresários, outros empreendedores, o que é network. Isso é muito bom, cara, porque você acaba se desenvolvendo muito, mas muito mesmo. Nesse paralelo, depois de algum tempo, no qual eu estava empreendendo dentro da área da informática, eu trabalhava no escritório de contabilidade e pedia conta porque começou a entrar muito cliente para mim. E aí foi muito bom porque aí já dependia 100% do empreendedorismo, né? E aí o que acontece? Eu evolui muito como pessoa, como empresário e comecei cada vez mais me desenvolver. Foi onde eu conheci, por exemplo, também o mundo do marketing multinível. Eu falo para vocês que eu acho que todo empresário, todo empreendedor no começo deveria conhecer. Por quê? Porque você é meio que forçado a você se desenvolver cada vez mais habilidades dentro do mundo dos negócios. Então, oratória, palestra, persuasão, estratégia de vendas, estratégia corporal, né? Então, assim, é uma gama tão grande de conhecimento que você vai obtendo que você vai se tornando bom de acordo com aquilo que você vai se propondo a desempenhar, né? Principalmente para quem é empreendedor, para quem é empresário, antes disso, ele precisa ser um vendedor. E muita gente ainda hoje tem um certo preconceito sobre vendas, porque fica pensando naquele vendedor chato da loja, ou daquela pessoa que antigamente passava na sua porta vendendo alguma coisa. Só que para o empreendedor, vender é a base de tudo. Se ele não vende, não entra dinheiro na empresa dele ou nos negócios dele. E aí o que acontece? Aquele desejo de ganhar dinheiro foi cada vez aumentando dentro de mim e fazendo com que eu focasse cada vez mais nisso aí. Então, qual que é a grande lição que eu quero falar para vocês aqui?
eu descobri que ter empresa não é a mesma coisa que ter lucro, tá? Por que eu falo para vocês hoje? Depois de anos empreendendo no mundo dos negócios, depois de anos assistindo diversos programas sobre negócios, seja o Sócio com Marcos Lemon, seja, por exemplo, o Pesadelo na Cozinha com Mestre Jacan, seja Gigantes do Aço, cara, tantos outros programas de desenvolvimento empresarial, eu comecei a entender que o sonho da empresa ele é muito gostoso, ele é muito bom. Só que as pessoas não estão preparadas para empreender. Por quê? Pablo Marçal fala, goste você ou não dele, ele fala o seguinte, que nenhuma empresa quebra. O que quebra é o emocional do dono. E é a mais pura verdade. Por quê? Antes da pessoa ser empresário ou empresária, ela é um ser humano normal. Ela é filho ou filha, ela é pai, às vezes, ela é marido, esposa e por aí vai. Então é um ser humano comum como qualquer outro. A diferença é que ele tem uma nova visão de fazer dinheiro em relação ao CLT, tá? Então o que acontece? Muitas das vezes o empreendedor ele não está preparado para empreender. E tá tudo bem, porque a cultura nossa, né, vamos dizer assim, ela não desenvolve muito isso. Embora alguns anos para cá diversos empresários vêm dando palestras, treinamentos, vêm dando mentorias, e isso aí, querendo ou não, acaba ensinando. Mas o que eu quero dizer? Você precisa ter uma mentalidade muito forte, muito preparada, muito blindada, vamos dizer assim, né? E aí que eu falo, para você se desenvolver cada vez mais no seu negócio, você precisa desenvolver o seu pessoal, porque é o seu pessoal que vai comandar todas as outras áreas. Se você não está bem emocionalmente, como é que você vai cuidar do seu negócio? Se você não está bem financeiramente, como é que você vai cuidar do seu negócio? Se você não está bem lá na sua casa, como que você vai vender na sua empresa, entendeu? Então, assim, todas as emoções que nós, seres humanos, tem como pessoa, quando você vai para o mundo dos negócios, a pressão aumenta. E se você não está com o seu emocional preparado, se você não está com o seu emocional blindado, forte, você com certeza não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Você pensa, por exemplo, no vendedor que ele sai de casa para poder trabalhar e ele depende das vendas, só que na casa dele ele está brigado com a esposa ou com o marido, ele está todo endividado, ele está sem nenhum tipo de estrutura. Como que uma pessoa dessa vai performar lá nas vendas dela? Ou isso em qualquer outra área? Então, assim, qual que é o grande impacto que eu falo para vocês, tá? O sonho, ele abre empresas. É o que acontece com a maioria dos brasileiros. Mas só a gestão mantém elas abertas. Então, antes de você querer abrir o seu próprio negócio, comece a olhar para a sua vida pessoal. Você está preparado? Você sabe que você vai enfrentar dificuldades? Você sabe que você vai enfrentar clientes legais, clientes não tão legais, que você vai ter contas e essas contas elas vão influenciar no seu emocional, né? Que você vai ter desafios de concorrência, que às vezes você vai estar entregando mais e melhor e o seu concorrente vai chegar lá entregando de qualquer jeito com um preço muito abaixo do seu. Então, assim, são diversas características, são diversos assuntos. O mundo do empreendedorismo ele é muito grande. E aí que eu falo para vocês, você precisa estar preparado para que essas coisas aconteçam. E se não tá, não tem problema nenhum. Eu mesmo, quando comecei a empreender, pessoal, durante o meu empreendedorismo na loja de informática, eu comecei a me desenvolver. Então, fui fazendo diversos cursos, diversas mentorias, diversas imersões. Então, assim, durante o meu empreendedorismo, eu também fui evoluindo o meu intelecto, o meu pessoal, o meu profissional. Então, assim, mas o empreendedor, ele é constante, cara. O aprendizado dele é constante, tá? Então, essa é a grande lição que eu quero deixar para vocês aqui, é isso, tá? Que sonho não paga boleto. E outra coisa, o sonho ele abre empresa, mas só a gestão mantém ela aberta, ok? Principalmente nesse mundo nosso aqui, nesse Brasilzão nosso, onde a gente vai ter muita dor de cabeça em questão de governo, com imposto, essas coisas. Porque o empreendedor ele vai ter que trabalhar cada vez mais, muita carga tributária e por aí vai. Não estou aqui querendo desanimar você em nenhum momento de empreender. Eu ainda acho e sou a favor do empreendedorismo. Porém, você precisa estar preparado, meu irmão, para que o seu sonho de empreender não vire pesadelo, ok? Então, busque conhecimento, busque
podcast, busque network, busque roda de empresários, tá? Para que você possa estar cada dia mais forte, sentado nas mesas das pessoas onde você vai aprender a empreender. E eu falo que a essência do empreendedorismo nada mais é que empreender é aprender a ensinar, porque você vai estar liderando pessoas e aí você vai estar tanto aprendendo com eles quanto também ensinando, ok? Então fica a dica, forte abraço. Se você é empresário, deixa seu comentário aqui no vídeo, curte, comenta, compartilhe com outros amigos. Se você ainda não é empresário, mas pretende empreender, eu dou maior força para você, vai para cima, mas busque conhecimento, tá? Se você for lá na palavra de Deus, sem falar de religião aqui, mas na própria palavra dele diz o seguinte, que o ser humano sofre por falta de conhecimento. E é isso que eu falo para vocês, busque conhecimento para que vocês possam se tornar seres humanos melhores e automaticamente empreendedores, empresários melhores, ok? Fica a dica, forte abraço, deixa aqui a sua dúvida que eu quero responder com muito carinho sobre o seu desafio, o que você está aprendendo aí, qual está sendo os seus desafios, e eu vou responder com muito amor e com muito carinho, beleza? Amigo empreendedor, forte abraço e até o próximo vídeo.